Então, vamos começar, né? Ok? Posso começar? Então, o nosso objetivo hoje é um bate-papo para que a gente se conheça, para que vocês me conheçam, né? Esse encontro ele seria presencial, mas diante da nossa atual realidade não dá, né, para a gente se encontrar presencial, mas não é por isso que vamos deixar de nos ver, de nos falar, e principalmente de nos tornar disponíveis para que vocês tenham esse canal de acesso, principalmente com o coordenador, né? A professora Gisele já entrou, né? Nossa professora, vocês terão, né, o contato com ela sempre. Vamos falar um pouquinho já sobre isso, tá? Então, eu quero me apresentar para vocês. Eu sou a professora Daniele, sou a coordenadora do curso, né, de vocês. Sou farmacêutica, na minha época ainda saía farmacêutico bioquímico, né? Não vou revelar quantos anos tem isso. Só vou dizer que o meu currículo ainda saía com habilitação em análises clínicas, né? Ou seja, bioquímico. Então, naquela época, a gente meu currículo era bioquímico, né? Hoje não, hoje o currículo ele é generalista, ou seja, você está apto a trabalhar em qualquer das grandes áreas que o farmacêutico está habilitado para trabalhar, né? Qualquer área, eu falo assim, no mínimo que eu vou me lembrar agora, são 148, né? A professora Gisele pode falar mais pontualmente, mas se não me engano, são 148 campos de atuação que o farmacêutico tem para atuar, né? Então, quando eu saí, né, o primeiro lugar que me abraçou foi a drogaria, né? Trabalhei como gerente de uma drogaria, onde eu tive a oportunidade de exercer a farmácia clínica, que naquela época era muito pouco falava, né? Pouco se acreditava. Então, eu trabalhava no centro de Taguatinga. Então, eu tinha contato com um grande número de pessoas e eu tive a oportunidade, eu sempre tive esse dom de falar, de conversar e achava que aquele meu conhecimento ele não podia ficar parado, né? Que eu tinha que multiplicar. Então, eu sempre falei, não, eu tenho que conversar. Então, a partir dali, eu já fazia esse atendimento à comunidade, né? Então, eu já falava, já conversava, já orientava, né? E até eu falei, não, agora eu vou começar a fazer os injetáveis, né? E aí, eu fui técnica de enfermagem. Então, isso me facilitou um pouco dominar esses processos que o recém-formado fica um pouco inseguro ainda. Então, eu comecei a fazer os processos injetáveis na comunidade, ao redor. O centro de Taguatinga aparece de tudo, né? Você tem contato com tudo. Então, eu fazia os injetáveis. O próximo passo era furar a orelha, né? E falei assim, bom, então, eu sabia que tinha um nicho ali, muito bom. Então, fazia fila para eu furar a orelha das nenéns ali. Umas 3, 4 por dia, eu furava a orelha. Então, eu comecei nesse processo de atenção, de farmácia clínica, muito recente. Eu prescrevia, eu já tinha o meu formuláriozinho, o meu receituário farmacêutico naquela época, né? Então, eu já prescrevia, já fazia as minhas orientações farmacêuticas naquela época. Então, até ser convidada a atuar na docência, né? Então, eu fui convidada para ser professora de homeopatia. Na época era na faculdade Anhanguera, ainda se chamava faculdade JK. E aí eu também, porque eu tenho uma pós-graduação em homeopatia, né? Então eu fui convidada a assumir sala de aula, justamente porque precisa ser uma especialista, né? Bom, entrei em sala de aula e comecei a me encantar cada dia mais. Falei, pronto, é aqui que eu tenho que estar, né? É aqui que eu consigo realmente me identificar como profissional de farmácia, é aqui que eu tenho que me dedicar, né? Então, aí começou, né, a minha história, já tem 12 anos que eu estou em sala de aula, que eu entrei, né, nesse mundo que eu falo muito, é paixão, né? Sala de aula não tem outra explicação, é paixão, né? A gente faz aquilo muitas vezes até sem remuneração, a gente faz porque gosta, porque quer passar o melhor, né? O professor tem disso. Aqui tem egressas, né? Tem alunos que são professoras, né? Eu fiz muitos aproveitamentos, principalmente de profissional que está na docência, né?
Então, e vão saber muito bem o que eu estou te falando, né, sobre paixão de ensinar, né, o coração dispara, quando a gente entra numa sala de aula assim, o coração realmente dispara. Então, é paixão de entregar mesmo aquilo, né. E aí fui fazendo, né, eu comecei com especialização em farmácia clínica, depois eu fiz uma especialização em farmácia homeopática, depois eu fiz em docência do ensino superior, eu tenho uma habilitação para o ensino em química, né, existe um programa na Católica que habilita, que cria uma licenciatura no ensino da química, né, eu tenho essa licenciatura, até me aventurar no mestrado, né, eu fiz o meu mestrado na área de gerontologia, né, uma área, o futuro, né, a profissão do futuro, de estudar a questão do envelhecimento, né, da qualidade do envelhecimento, e foi muito prazeroso, né. Ainda não me aventurei no doutorado, né, eu tenho 2 crianças em casa, na verdade já tenho 2 adolescentes, né, uma de 12, que faz mês que vem, e a outra de 15 em casa. Então, eu achei que ainda não era uma hora de me aventurar, né, no doutorado. Quem faz doutorado entende muito bem o que eu estou falando, né, pelo tempo de dedicação que leva, né. A senhora Gisele é recém-doutora, né, recém assim, né, formou no começo do ano, dezembro, janeiro, doutorado, então ela sabe muito bem o que eu estou dizendo. Então, assim, em coordenação de curso, né, eu já tenho uma grande experiência em outra instituição, eu fiquei 11 anos como coordenadora de curso, no Projeção eu já estou há 2 anos, em coordenação e em sala de aula também, né, eu dou aula nos cursos presenciais e futuramente estarei com vocês nas disciplinas EAD também, né, para a gente se encontrar aí essa caminhada nova, né, desafiadora, mas que com grande oportunidade de crescimento do currículo de vocês, né. Então, para a gente falar um pouquinho do nosso curso, para a gente falar um pouquinho de como vai funcionar, o Daniel já falou um pouco do apanhado geral, né, e eu quero só pincelar mais um pouquinho para vocês, falando da questão, principalmente das disciplinas, né? Todo semestre você tem 5 disciplinas, tá? Só que essas disciplinas, elas são separadas em 2 momentos, onde a gente vai chamar momento 1, M1, e momento 2, M2, tá? Então, quando a gente separa em M1, M2, elas são cursadas M1 até metade do semestre, meados de outubro, e M2 a partir do segundo bimestre, assim, a partir da segunda metade do semestre, né, de outubro a dezembro. Então, a gente separa, normalmente a gente faz 3 disciplinas no M1 e 2 disciplinas no M2, ou vice-versa, né? Essa é uma dinâmica que depende da carga horária prática da disciplina, tá? Então, para que eu trouxe isso para vocês? Essa questão da separação, né? E para inserir a questão das aulas práticas, tá? Qual é o grande desafio farmácia projeção EAD? É a contextualização prática que nós teremos, tá? Então, é o meu know-how, né, de farmacêutica e coordenadora, né? Então, todo o know-how, tanto de farmacêutico coordenador, como dos seus professores, né, que estarão em contato com vocês ao longo do curso, é que vai trazer essa garantia de qualidade de aula prática, tá? Então, são docentes que estão no mercado de trabalho, são professores que estão atuando em outras instituições, são professores que trabalham comigo há muitos anos, né, professora Gisele, nem vou falar, né, gente? Acho que desde que começamos, né, tem uns 10, 9 anos que a gente trabalha junto em docência, hora coordenação, hora professor, né? Então, a gente já tem um ritmo de trabalho de graduação importante e relevante nesse momento de transição presencial EAD, tá? Então, isso me deixa muito tranquila para desmistificar e muito tranquila para tirar o estigma que o EAD Saúde tem aí por fora, né?
Então, o que é importante, quando a proposta EAD Farmácia veio, né, a gente conversou bastante como trazer um curso nobre, como o curso da farmácia, para o EAD, mas com uma metodologia específica, com uma metodologia que proporcione realmente o conhecimento prático do profissional, né? De que forma a gente faria isso? O primeiro momento e a primeira exigência, o primeiro contrato, né, com a reitoria e a faculdade foi aula prática, né? Vamos trazer esses momentos presenciais obrigatórios, semanais, né, para que a gente traga esse itinerário formativo robusto, tá? E aí você me pergunta como isso vai funcionar, tá? Então, como toda disciplina, como todo curso EAD, você tem a disciplina de segunda a sexta livre. Ah, eu tenho que acessar na segunda, eu tenho que acessar na terça? Não. O EAD ele traz realmente essa flexibilidade para que o estudante decida. Ah, não, eu vou estudar segunda-feira de madrugada, de 2 às 6 da manhã, porque é a hora que eu tenho, né? Então, eu vou acessar esse horário para estudar. E ele vai lá e faz as suas disciplinas. Então, eu vou estudar segunda e quarta, de 2 da manhã às 6 da manhã. Tá? Então, esse é um processo que te deixa livre para ajustar o seu horário frente às disciplinas que você tem que cursar. Tá? De segunda a sexta, você é livre para acessar as disciplinas que você quiser. Tá? Lembrando que há diferenças de M1 e M2. Tá? Isso, Laís, né? Uma forma de estudo EAD de farmácia tem o mesmo peso de uma forma presencial? Laís, esse é o nosso objetivo. Tá? Justamente por um time de experiência, né? Um time que entende da docência, que entende do mercado farmacêutico, e esse é o objetivo, tá bom? Nós vamos trazer essa experiência para o EAD. Tá? Então, esse foi um time realmente pensado com esse perfil. Tá bom, Laís? E aí você tem, então, as disciplinas separadas em M1, M2, teóricas, para você cursar no AVA quando você tiver disponibilidade. E as práticas? Todos os sábados você tem aula prática. E ela começa quando? A partir de outubro. Por que a partir de outubro? Porque nós temos M1, momento 1, leitura e produção de texto, sociologia e introdução a farmácias. São disciplinas naturalmente 100% teóricas, realmente são disciplinas que não têm aula prática e você vai cursar ela no N1 até meados de outubro, se eu não me engano é 17 de outubro, tá? Em M2, abre a sua disciplina prática, tá? Que é ciências morfofuncionais aplicadas à farmácia. Tá? Então, ali a gente vai estudar anatomia, né, um pouco da citologia, da histologia, tá? Então, são essas disciplinas, é essa única disciplina prática deste semestre. E aí, como é que funciona? Você acessa o conteúdo teórico durante a semana e o sábado você tem o encontro prático dela, tá bom? Então, e aí Laís, só reforçando a sua pergunta, no presencial, pensa aqui comigo, acompanha o raciocínio. No presencial, você tem encontros de disciplinas práticas. Vamos lá. Tem as 5 disciplinas do presencial, elas também são compostas de disciplinas, ora teóricas, ora práticas, né? Disciplinas que são só teóricas, disciplinas que têm alguma parte prática, tá? Quando você tem uma disciplina, por exemplo, prática, que é na segunda e na terça, você faria a aula prática dela, essa disciplina ela vem para o sábado. Tá? Você tem aula prática do sábado dessa disciplina. Normalmente, né, o que se pratica no mercado são 2 horas aulas práticas por disciplina por semana. Tá? Normalmente são isso. Então, se você tem 2, 3 disciplinas que têm contexto prático daquela semana, a gente está trazendo para o sábado. Então, Laís e futuros farmacêuticos, se você pensar rapidamente, a única coisa que muda é que as práticas, em vez de ser de segunda a sexta, são aos sábados.
Nós vamos respeitar as cargas horárias das disciplinas, porém, aos sábados, justamente para atender esse objetivo de uma formação EAD robusta, né, que atenda realmente às necessidades que um farmacêutico precisa ter. É um curso nobre, mais uma vez eu digo, e é um curso essencialmente prático, que precisa ter contato com o contexto da atuação farmacêutica, principalmente com o paciente, né? Principalmente com o cliente, principalmente com a comunidade, né? Depois que nós tivemos a criação da lei que estabelece, que fala que drogaria é um estabelecimento de saúde, porque antes drogaria era um comércio, né? Era um comércio como qualquer outro. Hoje, drogaria, ela é um estabelecimento de saúde. Como é que é isso? A Drogazil. A Drogazil, há 5 anos atrás, ela era um comércio livre. Hoje, não. A Drogazil é um estabelecimento de saúde. E quando você muda esse conceito, você traz responsabilidades sociais e comunitárias para aquele estabelecimento de saúde. E quem é que vai aparecer nessa figura? O farmacêutico. Né? Quem é que aparece nesse momento de conceito? Farmacêutico, justamente para prestar esse atendimento de saúde à comunidade, né? Então, não só mais dispensar o medicamento, mas sim prestar esse conhecimento de saúde, bem como interagir com a sua comunidade, criando formas de desenvolver saúde naquela comunidade. Tá? Então, quando isso foi criado, quando a gente falou que drogaria e estabelecimento de saúde, o currículo do farmacêutico ele começou a mudar, né? Que antes ele era formado, você tinha aquelas disciplinas iniciais, né, teóricas da farmácia, e depois cada bloco tinha um olhar diferenciado para um campo de atuação, né? E vou falar um pouquinho sobre isso também. Hoje, o que acontece? Você é formado com esse olhar da assistência farmacêutica, da atenção, da farmácia clínica, em todos os momentos, tá? Então, a gente virou o olho, a gente deu fez um upgrade para esse outro momento da farmácia, tá? Então, antes, como é que funciona o currículo hoje, né? Então, as disciplinas perpassam todas dentro desse momento da atenção farmacêutica, né? Do cuidado com o medicamento e com o paciente. E aí você estuda o que para fazer isso, né? Então, o seu currículo, ele começa com essas fases iniciais, né? Você começa vendo anatomia, biologia, né? Fisiologia, patologia, bioquímica, até você como estar apto para ver o que? Farmacologia, né? Aí você começa a entrar nas disciplinas específicas da farmácia. Você vai estudar um pouco sobre alimentos, da disciplina de tecnologia de alimentos, bromatologia. Você vai estudar um pouco sobre análises clínicas, ou seja, professor, eu quero trabalhar porque eu vou voltar lá para o Goiás, onde os meus pais moram, mas eu vou montar um laboratório de análises clínicas lá. Então, esse é o meu objetivo. Ótimo, o seu currículo te habilita a trabalhar com análises clínicas, tá? Uma vez que você vai estudar disciplinas voltadas que te habilitam para isso, né? Depois tem a questão da farmácia estética, né? Que está em alta, que está em crescimento, está sendo muito demandada. Então, a gente precisa também habilitar o farmacêutico para essa área, né? E aí você estuda um pouco da produção de medicamentos, né? A manipulação dos medicamentos. Você passa pela farmácia hospitalar. Enfim, você vai conseguir ter, por isso que é generalista, porque você tem agora um conhecimento geral que te habilita a trabalhar em várias áreas, tá? É só praia, né, Rúbia? Estética, eu imaginei. Então, agora a gente tem essa questão muito latente no curso, tá? Então, por que eu estou tranquila em dizer para você que um curso nobre no EAD, com qualidade robusta de aprendizado, com um itinerário formativo muito bem específico e pensado para um curso desse, pela experiência de quem está por trás,
tá? Então, nós temos um grupo Projeção, que está no mercado há muitos anos, no mercado de docência, no mercado da educação, né? Então, trazendo sempre profissionais que venham somar com esse nome, com esse momento, tá? É um desafio, é a primeira turma, porém, quem está por trás? Pessoas que dominam do negócio do parangolé, né? Como diz o Daniel, né? Meus docinhos de coco. Então, quem está por trás disso aí é que vai trazer, que garante para você essa qualidade formativa, né? Justamente com os encontros práticos, tá? Esses encontros práticos é o que trarão essa qualidade formativa para o curso, tá bom? Então, acho que é isso que eu ia falar. Deixa eu ver aqui no nosso chat o que tem de pergunta. Conta da disciplina não, chefe, surpresa. Vamos lá entender aqui, então, o que vocês querem perguntar, né? Sim, que esqueci de apresentar o Jefferson, né? O Jefferson está conosco. Então, como que funciona, tá? Nós temos, vocês viram o Daniel apresentando para vocês, mas eu vou dar uma pinceladinha para quem não conseguiu pegar. As disciplinas, existem 3 atores por trás, tá? Tem a coordenadora de curso, que sou eu, professora Daniele, tem o professor supervisor, que neste semestre é a professora Gisele, professora farmacêutica, né, doutora, é aquilo que eu te falei da grande experiência de sala de aula, e nós temos a terceira figura, que é o tutor Jefferson, tá? Então, nós 3 pensamos nesse itinerário formativo de formação farmacêutica, tá? Então, a professora Gisele separou, preparou todo o conteúdo teórico para vocês e também será responsável pelas aulas práticas que começam em meados de outubro, lembra? Disciplina M2, do segundo momento. Este semestre, quem estará como tutor com vocês é o professor Jefferson. Ele também é professor com ampla experiência no EAD e que domina muito bem essas ferramentas e esse momento de interação com o aluno, tá? Então, você tem fórum para participar, você tem uma ATPS, Atividade Prática Supervisionada, para desenvolver, tá? E quem é que vai te dar esse suporte? Professor Jefferson. Não é AD, a gente chama de tutor, tá? Muda o nome, tá bom? Mas ele é um professor como qualquer outros, nós, né? Como qualquer outro professor, só que no EAD a gente chama de tutor, tá bom? No EAD nós temos essas 3 figuras, coordenador, professor supervisor e tutor, tá? Em todos os momentos é possível falar com qualquer um dos 3, tá bom? O professor Jefferson, o tutor Jefferson, é o que vai estar mais próximo de vocês o tempo inteiro, é como se estivesse online 100%. Ei, Jefferson, te encrencrei, né? Te coloquei numa enrascada aí. Então, o professor Jefferson é o que está com você o tempo todo, né? Então, a professora Gisele e a coordenadora Daniele também estão disponíveis para você, tá bom? Eu quero que vocês entendam que a proximidade com o aluno vai ser o nosso diferencial, tá bom? As meninas que vieram do aproveitamento, eu estou falando Ruby, Andréia, né, que eu vi aí a Kesley, né, acho que falei assim o nome dela, que eu vi, né, as meninas já têm o meu telefone, então eu não tenho problema em divulgar o meu WhatsApp para vocês, né, que eu acredito que a gente precisa construir uma relação de confiança e de proximidade nesse momento, né? Justamente para que as coisas consigam fluir, né? Trata-se de domínio de tecnologia, trata-se de domínio de uma plataforma que para muitos é desconhecida, né? Então é nesse momento que a gente entra para ajudar pontualmente, tá? A equipe do NEAD, a equipe Projeção EAD, ela fica disponível para vocês. Né? Então, tenho dificuldade de acessar a plataforma, o link não abriu, seja qual for, né? Se comuniquem, digam o que está acontecendo, tá? Tenho dificuldades disso, dificuldades daquilo,
tá? Nós teremos reuniões, nós vamos criar, né, o representante de turma, e aí essas reuniões com o coordenador, vocês vão trazer os anseios, as dificuldades, bem como os elogios, porque também é bom ganhar um troféu joinha, né? É bom saber o que está dando certo e o que está acontecendo de positivo nesse momento desafiador, inovador, onde todos vão aprender, tá? Nesse momento. Eu acho que é isso. Mais alguma coisa? Deixa eu ver se tem alguma perguntinha aqui para a gente falar. A Jefferson está empolgado, né? Todo mundo, né, Jefferson? Todo mundo querendo, né, começar esse momento, né, de trazer para vocês. E nossa turma, essa primeira turma, ela é muito importante, ela é multiplicadora do positivo, do negativo não, porque nós só somos positivo, tá? Porque o meu curso, eu era a segunda turma, né? Então, eu sei esse peso que vocês têm por isso, porque eu era a segunda turma, né? Então, assim, praticamente ninguém tinha domínio de nada, principalmente eram. Eu, se eu não me engano, só tinha o UNB, que tinha farmácia na época, que era pública, né? Com um currículo totalmente voltado para a indústria farmacêutica. Então, a minha segunda turma foi uma turma que também estava aprendendo com todo o processo de mutação do mercado, bem como o ensino farmacêutico, né? Então, eu entendo um pouquinho desse coisa de ser o novo, né? De ser o desafiador, tá? Mas mais uma vez eu reforço o nosso time. Quem está por trás dessa telinha, né? Quem pensou, quem estudou e quem vai aprimorar desse semestre nos próximos, conhece do Parangolé, conhece do negócio e sabe o que precisa ser dito, como precisa ser ensinado e de forma objetiva, tá? Então, quando aqui online AD e nos encontros presenciais, a gente não tem tempo para perder, tá? Então, não dá para a gente ficar pensando em outros momentos sem ser algo de formação do profissional, tá? Então, essa plataforma e os nossos encontros presenciais é para aprender a atuar na profissão. A gente não tem tempo para perder, tá? Querem fazer alguma perguntinha? Sua aluna perturbada, Rúbia? Ah, comum, a gente tem muito. Isso aí a gente já sabe que aparece uns perturbados lá para nós também. Fica tranquila. Então é isso. Fala dos EPIs. Isso. Equipamento de proteção individual. José já quer que eu fale de aula prática, olha só. Mas aí eu vou deixar para a gente fazer o treinamento com eles pontual na plataforma, né? Porque eu acho que muitos de vocês são segunda graduação, né? Então já entende um pouco do que é dessa proteção dos laboratórios, né? Quando a gente tiver na aula prática, meados de outubro, nós vamos precisar de um jaleco, né? Nós vamos precisar. Já antecipando, eu não sei como vai ser em épocas de pandemia, mas nós temos a cerimônia do jaleco, tá? Então, eu acredito que vamos ver como vai estar isso lá. Normalmente, ela é quase 2 meses depois do início da aula, a gente faz a cerimônia do jaleco, né? Onde você chama um parente seu e ele vai colocar o jaleco em você. A gente tem um discurso, né? A gente tem uma cerimônia bem bacana, né? Então, é preciso ter um jalequinho, né? Qual a norma do jaleco? Jaleco manga comprida com punho, tá? Elástico no punho. Não pode ser aquele elástico, aquele punho que fica solto, tá bom? Justamente porque você vai manipular matérias-primas que podem te contaminar, queimar. Enfim, vocês vão entender isso bem quando estiver na aula prática, tá? Gisele sendo Gisele, é isso aí, Rubio. Acertou. Legal, Laís, né?
Legal, Laís, é isso mesmo. A gente tem a cerimônia do jaleco, eu não sei como vai ser em época de pandemia, a gente está no momento que vamos tocar o barco, né? Tocar o barco para que a coisa aconteça, a gente não pare a vida por isso, tá bom? Então, acho que é isso que eu queria dizer para vocês, né? Agradecer esse encontro, né? Para que a gente se aproxime, se conheça e que vocês fiquem muito bem à vontade para me escrever, me procurar sempre que precisar, tá? Como mensagem final, eu quero dizer para vocês que dias melhores virão e vocês estão em busca desses dias melhores, né? Contem conosco e a gente tá junto nesse momento porque deve segunda-feira a gente começa com as disciplinas de sociologia, leitura e produção de texto, introdução à farmácia. Muitos de vocês aproveitaram dessas disciplinas, um ou outro tem só uma para fazer, tá? Mas essas são as disciplinas do M1, tá? Momento 1 são essas 3 disciplinas, tá? O nosso laboratório começa em outubro, ele foi pensado nisso justamente pela pandemia. Se a gente tiver condições de executar aula prática em outubro, a gente entra no laboratório, tá? Se não tiver condições, por causa de pandemia, que eu digo, tá? A gente vai fazer reposição dessas aulas práticas. E existe um calendário para isso, né? Mas a gente conversa quando chegar um momento para não confundir